Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, ao mesmo tempo, super complexo e fascinante. Afinal, o que define a identidade judaica? Para começar, a gente parte de uma pergunta que parece bem simples, né? Quem é judeu? Só que como a gente vai ver, a resposta é tudo menos simples. É que, na verdade, a resposta muda completamente dependendo de para quem se pergunta. Se você perguntar para um cientista, um rabino, um artista ou até para uma avó, cada um vai te dar uma resposta diferente. E isso nos leva a uma ideia que é chave para entender tudo isso, a tal da identidade dialógica. O que isso quer dizer? Quer dizer que identidade não é uma coisa fixa, um carimbo que se recebe e pronto. Pelo contrário, é uma conversa constante, com muitas vozes, onde as identidades são negociadas, sabe? Afirmadas o tempo todo. Ok, então, para começar a desemaranhar esse novelo, vamos pelo caminho que parece ser o mais concreto, o mais preto no branco: a ciência, mais especificamente, a genética e a ancestralidade. E aqui a coisa já fica interessante. A gente vê de cara uma tensão, um cabo de guerra, que a antropóloga Margaret Lock aponta muito bem. De um lado, tem a promessa da genética, né? A chance de decifrar o nosso passado, de se conectar com uma herança que parecia perdida. Mas do outro lado, tem o perigo. O risco de cair no que chamam de determinismo genético, que é basicamente ignorar tudo que não é biologia. É reduzir uma identidade super complexa, cheia de história e cultura, a um simples marcador genético. Beleza, saímos da ciência e agora a gente entra no campo da lei. E para entender como essa busca por uma definição vira uma questão legal e política para valer, vamos usar o Estado de Israel como um grande estudo de caso. Olha só que interessante esta tabela. Ela mostra bem o tamanho do nó, porque a cidadania israelense pode ser baseada em coisas completamente diferentes. Para alguns, o que vale é a filiação religiosa. Para outros, é a residência, uma ideia mais secular. E ainda tem o local de nascimento, que gera uma tensão enorme. Então, o Estado tem essa missão, que é quase impossível, de tentar conciliar todas essas visões que muitas vezes batem de frente uma com a outra. Ok, já passamos pela genética, pela lei, mas e a cultura? E aí a gente entra num terreno bem delicado. O papel poderoso e muitas vezes bem doloroso dos estereótipos e da arte. Por muito tempo, e com toda a razão, o estereótipo foi visto como algo essencialmente ruim, né? Essencialista, redutor, racista, são palavras fortes, mas que descrevem bem como eles funcionam. Pegam uma ideia simplificada e aplicam a um grupo inteiro. Só que, e se a gente virasse o jogo? E se os artistas pegassem essa ferramenta de opressão e usassem de propósito? Não para reforçar, mas justamente para provocar, para questionar. Um exemplo genial disso é um conto do autor Aharon Appelfeld. A história começa super complexa, mas, de repente, o personagem começa a se transformar, a virar o estereótipo grosseiro de um camponês não judeu. O clímax é quando a esposa dele, apanhando, grita: "Afinal, você é um judeu, não um goi." É um soco no estômago, né? Essa virada brusca força quem está lendo a encarar de frente esse mundo de exclusões, a violência que existe em colocar as pessoas em caixinha. E essa discussão não fica só na chamada alta literatura, não. Ela vaza para a cultura pop também, e às vezes de um jeito bem polêmico. Foi o caso de um quadro antigo do Saturday Night Live, lá de 1988, que era um game show chamado Judeu ou Não Judeu. Sim, era isso mesmo. O mais curioso foi a reação na época. Um representante da Liga Antidifamação admitiu que entendeu a piada. Por quê? Porque ele mesmo fazia a mesma coisa em casa. Essa confissão é muito reveladora. Mostra como a nossa relação com estereótipos é complicada. A gente pode até rejeitar publicamente, mas no privado eles continuam lá, rondando. Bom, saindo um pouco da imagem pública, vamos entrar agora numa esfera bem mais pessoal, mais íntima, a família. E aqui, o debate sobre o casamento interreligioso, especialmente nos Estados Unidos, é um capítulo à parte. Durante muito tempo, lá por meados do século XX, o casamento interreligioso era visto quase como uma ameaça. Cientistas sociais diziam que era um risco, que os filhos de casais assim poderiam ser vítimas, e para os líderes comunitários a grande preocupação era a sobrevivência do próprio judaísmo. Era um discurso muito baseado no medo. Mas olha só como as coisas mudam. Hoje, esse casamento já não tem mais aquele peso de rejeição. Muitas vezes, acontece o contrário. Pessoas não judias, que se sentem atraídas pela cultura e pelos valores judaicos, buscam parceiros judeus.
Isso mostra, mais uma vez, que as fronteiras da comunidade não são fixas. Elas estão sempre sendo renegociadas. E já que estamos falando de fronteiras, para entender de verdade o que é uma identidade, talvez o melhor lugar para olhar não seja o centro, mas sim as margens. É ali onde as linhas ficam borradas que as coisas ficam realmente interessantes. Tem essa citação incrível do irmão Stefan, um polonês católico. Ele diz: "Nós não nos sentimos como judeus, mas sim nos sentimos judaicos, como um adjetivo." Pensa na profundidade disso. Deixa de ser um substantivo, uma coisa que se é, para ser um adjetivo, um jeito de estar no mundo. É uma mudança sutil, mas que quebra todas as caixinhas. Outro exemplo fascinante é o dos chamados criptojudeus. São descendentes de judeus espanhóis que foram forçados a se converter séculos atrás. Hoje, muitos estão redescobrindo essa herança. O problema? A maioria foi criada como católica e, para o rabinato oficial, eles não são considerados judeus sem uma conversão formal. Eles vivem exatamente nesse limbo, nessa fronteira. E tudo isso nos leva a uma última provocação. Se a gente concorda que identidade é uma conversa e que essa conversa acontece principalmente nas fronteiras, então a pergunta mais importante talvez não seja quem é judeu. A pergunta talvez seja quem tem o poder de desenhar o mapa dessas fronteiras?